Precisamos falar sobre a Early Earth. Oi, gente, tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo pra vocês, é um prazer conhecer vocês. Meu nome é Alicia e esse é o plano de muitos vídeos sobre livros aqui pra vocês. A Early Earth é uma autora não tão conhecida aqui no Brasil. Ela é mais conhecida pelo pessoal que gosta desses romances bonitinhos e fofinhos. E os livros dela vêm com o selo da Alt, aqui pro Brasil. E tem muitos que ainda não foram publicados, porém, esses aqui são todos os livros dela já do Brasil, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um com vocês. Os livros da Early Earth são perfeitos pra quem ama aqueles romances bonitinhos, fofinhos, e todos eles têm aquele sentimento de aconchegante, sabe? Que você parece que tá até vendo um dorama, porque tudo dela é muito bonitinho, tudo muito fofinho, então é uma ótima autora. Eu confesso que eu não sei a ordem exata em que cada um foi publicado, mas eu vou falar em ordem de leitura que eu li e que eu acho que é uma boa ordem pra você começar. Então, foi uma ótima experiência pra mim, então vai ser uma ótima experiência pra você também. E lembrando que cada um é muito independente, uma autora aí que fica repetindo os personagens e outras histórias, não. Então, não importa a ordem. Então, eu vou só falar a ordem que eu li mesmo. Começando pelo primeiro livro que eu li dela, que é Dessa Vez é Real. Eu li ele em 2023, eu comprei na Bienal. E, gente, isso aqui mudou a minha vida. Porque foi quando eu conheci ela, né? Então, esse primeiro livro, esse primeiro contato, é o que faz a gente se apaixonar, é o que faz a gente entender mais sobre a autora, o pensamento dela. Então, esse livro aqui é muito, muito, muito bom. Então, vamos para a história de Dessa Vez é Real. Dessa Vez é Real, nós temos a Elisa e o Cass. A Elisa é uma garota super inteligente na escola dela. Ela sabe de tudo, ela é super por dentro das coisas, ela é muito apreciada pelos professores. Já o Cass, ele é aquele garoto que não tá muito aí pros estudos, porque ele tem outro objetivo de vida em que, segundo ele não vai precisar da escola, né? Que é o cinema, as séries. Ele quer ser ator e ele já está nesse processo. Ele é tipo um ator de C-drama, porque não diria nem K-drama, nem dorama, porque é tudo muito chinês, assim. Então são aqueles doramas chineses. E por sinal, se você assistiu Amor Oculto, você tem que ler todos os livros da Early Earth, tá? Isso é uma regra, é uma obrigação sua. E vice-versa, se você leu todos os livros da Early Earth e não assistiu Amor Oculto, você tem que assistir agora, beleza? Vamos deixar isso combinado? Então, por ela ser uma garota muito inteligente, ela também escreve muito. Afinal, a redação é algo muito importante nesse meio acadêmico. Nisso, ela escreve uma redação mencionando um namorado, um garoto incrível, que ela supostamente teria, ou então estaria só ali na imaginação dela. E o que o povo pensa é que ela tem realmente um namorado perfeito daquele. E nisso, ela começa a ficar super popular. As pessoas perguntam quem é esse garoto. Enquanto isso, Cass tá lá completamente amassado na escola. O garoto não tem nota pra nada, o garoto não consegue passar de ano, porque ele tá ali nas gravações dos dramas dele, ele não sabe mais o que fazer, então eles entram em um acordo. O fake dating, aquele fake dating que nós, leitoras, amamos. Em que cada um ali tem um benefício, que no caso do Cass é melhorar a nota dele, né? Ele conseguir uma redação melhor. E já ela poder ter ali uma desculpa do namorado perfeito. E aí a gente já sabe, a química rola, o romance acontece. E é super lindo de ver esses dois se apaixonando. O enemies to lovers deles também tá ali presente, porque eles começam naquele início meio... Não vou muito com a sua cara, você é um metido, e você é muito inteligente, você se acha, você se gaba. Então... é um livro impecável. O segundo livro que eu li dela, que foi o meu favorito por muito tempo, é Tudo Que Eu Não Te Disse. Gente, esse livro aqui ele também tem aqueles rivais acadêmicos, mas no caso, ele é o inteligente. Em Tudo Que Eu Não Te Disse, nós temos a Sage e o Julius. O Julius, ele foi por muito tempo, assim como esse livro foi meu favorito por muito tempo, da Early Earth, né? E ele talvez ainda seja... ali o meu book boyfriend favorito de todos. Porque, gente, esse homem, vocês não estão preparados. Porque esse garoto, ele se comporta de uma forma que você não consegue imaginar o que se passa pela cabeça dele. Mas quando ele tem algumas falhinhas dele, algumas coisas que as outras pessoas falam sobre ele, isso muda completamente a sua visão. Você percebe quão apaixonado ele é. Em Tudo Que Eu Não Te Disse, nós temos esses dois protagonistas, a Sage e o Julius. E no caso, eles são dois super inteligentes. Não é só ela, e sim os dois.
E eles são rivais acadêmicos, porque os dois têm a nota ali muito igual. Ali, às vezes um vai melhor que o outro, às vezes muda. Então, eles estão sempre aí nessa briga pra ver quem vai ser o melhor. Nisso, a Sage odeia ele, né? Porque acha que ele quer tomar o lugar dela, que ela é super mais inteligente que ele. E isso, ela escreve meio que mensagens, meio que detonando ele, sabe? Por e-mail. Mas ela nunca envia, obviamente. Ela sempre deixa ali no rascunho, mas é só pra ela extravasar ali, pra ela desabafar de uma vez. Já que ela não tem com quem falar, então ela desabafa ali pelos e-mails. Acaba que um dia, todos os e-mails dela são enviados para o Julius, misteriosamente. E ela fica sem entender nada, afinal ela sempre coloca tudo ali no rascunho. Quem que fez isso? Como isso aconteceu? Eu sempre fui tão cuidadosa com meus e-mails. E ele, chocado com aquilo, achando aquilo absurdo, eles brigam, discutem, mas isso vai aproximar eles, né? Daquela forma tão sutil. Acontece todo o romance, né? O Enemies to Lovers vai virando ali um Friends e do nada vai pro Lovers. Esse livro aqui, ele é tão bom, porque ele acontece umas reviravoltas que você não imagina que vai acontecer. Ele não é toda hora aquela coisa seguindo, sabe? Sempre a mesma coisa. Não, ele muda, ele vai subindo o nível cada vez mais. Agora, os livros dela vão dar uma mudada, digamos assim. O outro que eu li dela, em seguida de Tudo Que Eu Não Te Disse, foi Se Eu Pudesse Ver o Sol. Gente, esse livro, ele mudou completamente uma perspectiva minha da vida. Porque ele tem esse elemento do romance que a Lian sempre coloca. Esse romance fofinho, bonitinho. Mas ele também tem algo muito verdadeiro, sabe? Muito algo da vida, uma realidade. Em que a Alice e o Harry são rivais acadêmicos novamente, porém, como eu falei com vocês, outras coisas acontecem e ela ainda resolveu colocar uma pitada sobrenatural nesse livro, tá? O que muda completamente toda a história. Nisso, a Alice é uma garota super inteligente, super bem vista na escola, porém, ela tem uma condição financeira não muito boa. Então, ela estuda em uma escola de elite, em que ela só tá lá por conta da bolsa dela de estudos, né? Com as notas dela que ela conquistou. Já o Harry é um garoto super popular por conta do dinheiro que a família dele tem. Ele praticamente já tem tudo ali da vida dele e ele continua lá se esforçando na escola e ainda é muito inteligente. Então, meio que a Alice, digamos que ela briga sozinha, sabe? Ela se compara com ele, ela quer ter uma nota melhor do que a dele. Mas nem sempre ela consegue. Nisso, tem aquele Enemies to Lovers em que só ela tá no anime, sabe? Porque pra ele já tá no Friends, ele tá ali no tudo bem, tudo ótimo. Então, acontece muito isso. Então, com o passar do tempo, ela descobre que ela tem algum poder sobrenatural causado pela questão ambiental. Ou seja, depende muito do ambiente, do clima, o que tá acontecendo, pra ela poder ficar invisível. Nisso, ela vai usar essa condição dela a seu favor, em que ela praticamente vai infiltrada para descobrir umas fofoquinhas, uns segredinhos ali, e contando pros outros, sabe? Como quem não quer nada. Mas de forma anônima, obviamente, né? Porque quem ia acreditar que você fica invisível? Vamos ser sinceros, né? Vamos falar a verdade aqui. Então, ela acaba que em algum momento vai fazer uma parceria com o Harry, porque o Harry vai descobrir tudo aquilo, e eles vão trabalhar juntos. Isso vai aproximar eles. Ela vai perceber que ele não é aquele babaca que ela achava que ele era, e ele vai ficar tipo, como assim você me odiava? Porque pra mim você era maneiríssima. Então, a relação vai se construir, e eles vão ter aquele clima, né? É importante lembrar que Se Você Pudesse Ver o Sol e Tudo Que Eu Não Te Disse são tropes praticamente iguais, né? Os rivais acadêmicos e os enemies to lovers. Mas são usados de forma completamente diferente no decorrer dos livros. Então não vai ler um ao outro achando que vai ser igual, porque não vai ser. Então fica tranquilo, porque não vai ser uma chatice, tá? Repetir ali a história. Então eles são usados de formas diferentes, com estruturas diferentes e histórias completamente diferentes. Então, eles são uma junção perfeita. Agora, o livro da Lian aqui eu confesso que foi o que eu não diria nem que foi o que eu menos gostei, mas é o menos favorito. Ele é muito, muito, muito bom, mas eu acho que não é o livro certo pra mim, entende? Talvez seja certo pra você, e você vai amar com toda certeza, porque eu também amei. Que é Eu Não Sou Jessica Chastain. Gente, a ideia desse livro é incrível, é perfeita.
atrás do livro tá escrito qual é o preço da perfeição. E aí vocês já conseguem entender o conteúdo que tem dentro desse livro. Nós temos praticamente uma relação de primas, em que uma seria a prima perfeita, já a outra a prima não perfeita, a prima deixada de lado, digamos assim. Enquanto a Jéssica, ela é aquela prima linda, com notas perfeitas em que a família idolatra, tem toda a atenção. Já a Jenna é na dela, ela é quietinha, ela é tímida, mas ela também tem o seu potencial, mas a família só não reconhece por conta da presença da Jéssica. Nisso, a Jenna, ela tem uma vontade muito grande de ser a Jéssica. Ter aquela vida perfeita. Então ela fala uma simples frase que é: eu quero ser Jessica Chastain. Nisso, no dia seguinte, ela acorda sendo Jessica Chastain e ela tá vivendo praticamente o maior pesadelo da vida dela. Com o passar do tempo, ela percebe que as pessoas não são aquilo que elas demonstram ser. Nem sempre. Às vezes, uma pessoa tá passando por um momento difícil em que ela só não fala. Por vergonha, por não querer dizer pros outros, por diversos motivos. E é exatamente o que acontece com a Jéssica. A Jenna, ela sente falta da vida dela, ela sente falta do que ela tinha, das amizades dela, do que ela colheu. E acaba que, enquanto ela está no corpo de Jéssica, cadê a Jenna, né? A Jenna tá sendo esquecida. A família não vê mais a Jenna. Meio que a Jenna tá sendo apagada da mente dos outros e a missão da Jéssica, Jenna, é convencer a família de que a Jenna existe. Voltar com a Jenna. Mostrar que a Jenna tá ali em algum lugar. Então, é um livro muito bom. Porque envolve também aquele romance em que você gosta de alguém, mas você acha que essa pessoa não consegue gostar de você por problema seu. Sendo que não é esse o caso. Então, é um livro muito, muito bom, que retrata muito bem a realidade. Então, é a mistura da ficção com a realidade que se encaixa perfeitamente. É um livro também muito parecido com Se Você Pudesse Ver o Sol, afinal mistura isso com o sobrenatural, né? De você virar outra pessoa. Com a ficção, afinal é um livro, mas também é uma realidade isso da comparação, né? Isso de você não se sentir suficiente, mas é um match perfeito em um único livro. Ele foi lançado no finalzinho de outubro. Eu li ele assim que saiu da pré-venda. E eu preciso falar desse livro porque, gente, eu já fiz um vídeo falando dele no TikTok. Exclusivamente dele. Porque ele precisa ser falado, ele precisa ser mencionado. Porque vocês não estão entendendo a preciosidade que é O Lamento dos Rios. Eu confesso que eu tive a mesma impressão quando eu li Eu Não Sou Jessica Chastain. Quando eu tinha visto que ia lançar esse livro no Brasil. Já conheci o livro, a história, né? Afinal, ela é minha autora favorita. Então eu fiquei, nossa, será que ele vai ser bom? Porque eu nunca tinha testado isso. É um livro que mistura o romance de época com mitologia, com a fantasia, com isso de medieval. Então eu não imaginava que eu ia gostar, mas eu li mesmo assim. E ele é incrível, ele é perfeito, ele é tudo de bom. Nele nós temos a Xixi, que é uma garota super bonita, super bem vista na cidade dela, né, no reino dela. E ela conhece o Funley, em algum momento aí que eu não vou falar pra vocês. Ela conhece o Funley, que é meio que administra ali o governo do reino, né, do mesmo reino que ela. E eles precisam de um plano pra poder destruir o reino rival. Afinal, o reino deles está enfraquecido, eles estão sem poder. O exército tá acabando, o povo tá desistindo, tá cansando. Então, o Funley tem um plano de levar a Xixi pro outro reino infiltrada, né? Pra poder conquistar o rei deles e poder dar um fim nisso. Ou de uma forma trágica, ou de uma forma de paz. O que a Xixi conseguiu fazer. Então, ela vai. Mas antes, ela precisou ser convencida ali um pouquinho. E ela precisou de um treinamento com o Funley, em que o Funley vai treinar ela pra aprender aquelas boas maneiras, né? Pra ela poder estar ali meio que infiltrada como uma princesa e conquistar de fato o rei sem ser descoberta. Então esse treinamento vai precisar de um contato maior entre o Funley e a Xixi. E isso vai despertar o sentimento deles, mas eles não podem falar nada, afinal daqui a poucos dias a Xixi vai ir pra um outro reino, passar não sei quantos meses, não sei quantos anos, enquanto ela tá conquistando um outro cara. Imagina isso! Você gosta de uma pessoa e você tá mandando ela pra um outro lugar pra conquistar outra pessoa, outro homem. Então isso dói muito no Funley e dói na Xixi, mas eles não falam em hipótese alguma um com o outro em que eles gostam de si mesmos. De um com o outro, né? Então, ela vai e ela conhece o Fuchai,
que é o rei do outro reino. E, gente, precisamos falar também sobre Fuchai, porque Fanli virou um dos meus book boyfriends favoritos também. Eu acho que ele tá quase superando o Julius. Afinal, esse aqui virou meu livro favorito, então por que ele não vai ser meu book boyfriend favorito, né? E, gente, ele também é um pitãozinho. Sério. Que você pensa assim, nossa, ele vai ser um babaca, né? Um merda. Mas, gente, ele faz tudo pra essa mulher. Ele dá a vida pra essa mulher. Mas aí a gente vai entrar em um triângulo amoroso que a gente não sabe mais o que fazer. O que vai acontecer? Porque a Xixi tem que decidir o que ela vai fazer, né? Porque isso tudo depende dela. Algum reino tem que acabar. Em algum momento, o Fuchai vai descobrir isso. Em algum momento, o Fanli vai ter que aparecer de novo. A Xixi vai ter que voltar, ou vai ficar. O que vai acontecer? Que reino vai ser destruído? Então, vocês vão ter que ler pra descobrir. Como é um livro que envolve muita fantasia e esse livro de época, nós temos o romance proibido, o romance persuadido, temos as tragédias, obviamente, as guerras. Então é um livro que vai te fazer chorar, muito provavelmente. Eu nunca chorei lendo um livro na minha vida. Eu lembro que o meu livro favorito, antes desse, que agora é o segundo, era Amêndoas. E eu não tenho lembrança de ter chorado com Amêndoas, mesmo sendo um livro tragicamente triste. Mas esse aqui me fez desabar. Mas é um livro lindo, 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 de paixão. Ele é o meu bebezinho. Ele é tudo na minha vida. Então eu preciso muito que vocês leiam esse livro, pra entenderem tudo que eu tô transmitindo pra vocês. Porque eu não posso falar muita coisa, né? Então eu tô aqui só recomendando. Então, por favor, leiam. Por favor. Então, esses são todos os livros da Lian publicados atualmente aqui no Brasil. E eu torço muito que eu tenha conseguido convencer vocês a ler pelo menos algum deles aqui, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos por aqui, que vocês passem a me acompanhar. A Lian é uma autora muito de conforto pra mim e que eu encontrei muito refúgio nos livros dela, são muito aconchegantes. E eu espero que vocês sintam o mesmo com ela, com todos os livros dela, ou com alguns. Beijo!